Quando foi a última vez que você se sentiu bem de verdade? O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que no geral eu tenho me sentido muito bem e eu diria que mais até, eu tenho me sentido em paz. Eu me chamo Vivian Maciel e eu não sei dizer. Eu acho que no geral eu tô bem, mas eu dou uma oscilada frequentemente aí. O meu nome é Marina Mels e outro dia eu tive uma crise de choro no banho, pensando no como eu vivo um bom momento, especialmente ligado às pessoas que estão ao meu entorno também estarem bem. Todo mundo quer ter qualidade de vida. Mas o que é, afinal de contas, essa qualidade de vida? O que cada uma de nós faz quando quer se sentir confortável e acolhida? Já parou para pensar que essa busca também está rodeada de estímulos de consumo? Sim, a gente vai falar dele, o capitalismo. A gente chamou a Vivian Maciel, estrategista da Box 1824, para nos ajudar a responder essas perguntas. E tem muita informação, e tem muito dado, e tem triplex para alugar na cabeça de vocês. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Eu sei e você sabe que os últimos anos exigiram muito da nossa sanidade mental. Teve pandemia, teve, governos, assim, um cenário de policrise, a crise climática, apocalipse climática, cada vez se tornando mais presente nas nossas vidas, e a gente ainda tendo que dar conta de trabalho, pagar as contas, cuidar da casa, etc, etc, etc. E na época da pandemia, vocês lembram? Vocês têm noção do que a gente viveu, cara? E aí vocês lembram nesse contexto do que despertava a nossa vontade de se sentir confortável, o que fazia a gente se sentir confortável? Teve vários booms aí pra justificar essas escolhas. Teve os pijamas bonitos, os moletons, as calças molinhas, as pessoas cozinhando delícias, o pão, o iogurte, todas aquelas coisas pra gente se sentir minimamente bem e confortável, enquanto a gente sabia que do lado de fora o caos estava acontecendo. Alguns anos depois, esses comportamentos estão cada vez mais presentes nas nossas escolhas e a busca por qualidade de vida chegou a outros patamares. Mas quem é que pode bancar essa qualidade de vida? O que significa, afinal de contas, qualidade de vida? Aí a gente viu um conteúdo da Box 1824 sobre essa busca a respeito da gente se sentir bem e como isso impacta no consumo e tem gerado novas demandas, novas marcas e mais um monte de coisa. E aí a gente chamou a maravilhosa Vivian Maciel, que a gente já é amiga, a gente já é tipo best, que é diretora de estratégia lá da Box 1824, para estar com a gente nessa conversa. Então, Vivian, boas-vindas pela primeira, que eu tenho certeza que vai ser de muitas vezes, ao Donas, e se apresenta para quem ainda não te conhece. Obrigada, estou super feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Vivian Maciel no trabalho, eu sou Vivian Maria na vida pessoal. Eu sou diretora de estratégia na Box, estou na Box já tem uns 3 anos, estou à frente aí de alguns projetos, já liderei alguns projetos também nesse lugar de entender um pouco mais de saúde, esse conceito de wellness, enfim. E tirando isso, sou artista, estou tentando ser nos tempos livres que me sobram. Ai, que lindo, já adorei. Vivian, o que significa qualidade de vida em 2025? Olha, eu acho que tem muitos jeitos possíveis, eu acho, de responder essa pergunta, assim. Acho que pra mim é um combo de coisas. Acho que é ter saúde mental, e nesse sentido também é ter dinheiro para poder pagar por isso. É morar perto de um lugar arborizado, por exemplo, é ter tempo para fazer uma atividade física. No meu caso é, por exemplo, poder comprar verdura e legume orgânico pertinho de casa, é ter vínculo forte com pessoas, é ter tempo para fazer o que se gosta, poder ter um hobby, poder se interessar por algo. Acho que é poder ter longevidade também, poder envelhecer bem, poder ter um plano de saúde. Eu acho que tem muitas coisas que formam esse grande combo, assim, do que pode ser entendido como qualidade de vida em 2025. Para você, amiga, o que é qualidade de vida? Eu vou mais ou menos por esse caminho. Eu diria que qualidade de vida para mim tá muito ligada a dormir as horas necessárias que eu preciso, a fazer atividade física. Eu sempre vou defender aqui, sempre vou falar que a atividade física é o que me livra do surto, da loucura, da ansiedade, das crises. Estar com as contas em dia e eu acho que estar confortável comigo mesma, assim, e com as relações que eu desenvolvo. E aí, pra ti?
Cara, eu acho que qualidade de vida é ter um mínimo de previsibilidade em tudo, que não é controle. Controle é uma coisa diferente de previsibilidade, mas é assim, previsibilidade no sentido de saber o que você... Assim, acho que é previsibilidade e escolha, sabe? Saber o que você vai comer, saber o que você vai dormir, ter onde dormir, saber que as pessoas próximas a você estão bem, saber que você pode fazer uma atividade física. Acho que talvez essas duas coisas, o combo dessas duas coisas pra mim seja o grande resumo do que é qualidade de vida. É ter previsibilidade no que é possível ter previsibilidade e capacidade, poder, liberdade de escolha aonde eu acho que é possível ter liberdade de escolha. Quero saber se vocês entendem que qualidade de vida e se sentir bem é a mesma coisa. Quais são as diferenças entre ter qualidade de vida e estar se sentindo bem? Eu não sei, assim, eu fico pensando que acho que dá pra ter tudo isso, né, que a gente listou, e se sentir bem. Dá pra ter tudo isso e não se sentir bem. Dá pra não ter metade dessas coisas e ainda assim se sentir bem. Então eu acho que não necessariamente uma coisa tá conectada com a outra, assim. Eu acho que é isso, ter saúde mental, ter previsibilidade, né, ter pessoas que a gente gosta perto da gente. Acho que tudo isso ajuda a gente a se sentir bem. Mas a gente ainda assim pode ter, sei lá, uma sensação de vazio, ter, sei lá, depressão. A gente pode sentir que a gente não tem um propósito na vida. Então, acho que tem muitas coisas, assim, que podem fazer com que a gente ainda assim não esteja se sentindo bem. Que eu acho que é um lugar de sofrimento diferente de não ter essa qualidade de vida, assim. Na minha cabeça, qualidade de vida está muito mais ligado a um aspecto socioeconômico, a questões coletivas, talvez, e o se sentir bem acho que tem um pouco mais de relação com a personalidade, o momento mental, enfim, de cada um. Eu fico pensando que não dá pra gente garantir que todas as pessoas do nosso entorno vão ter as mesmas condições que a gente tem, mas a forma como a gente vai lidar com isso difere do se sentir bem, assim, sabe? Acho que, na minha cabeça, as coisas são bem diferentes nesse sentido. Acho que qualidade de vida é mais estrutural, talvez, assim, mais externo, e se sentir bem talvez seja uma perspectiva mais interna. Eu também tenho um pouco essa impressão. Quando eu penso em qualidade de vida, me vem logo, tipo assim, índice de desenvolvimento humano. Sabe? Super. Aula de geografia do colégio. Ai, países com IDH alto, não sei o quê, que é onde tem qualidade de vida. Mas eu também fico pensando que sim, que tem esse aspecto socioeconômico, que tem esse aspecto do que é o básico, entre muitas aspas, assim, para que você tenha qualidade de vida. Mas também acho que ela varia muito, assim, conforme o indivíduo, conforme o contexto dessa pessoa, o que ela tá vivendo, quais são os anseios dela, o que ela tá buscando pra ela no momento, assim. E aí eu acho que talvez um pouco as coisas se misturem um pouco, assim. Porque sim, concordo que dá pra ter qualidade de vida e não se sentir bem, mas eu acho que é muito difícil você se sentir bem sem ter qualidade de vida. A Raquel de Vale Tudo não existe. A pessoa que vai pra praia feliz depois de ter sofrido um golpe não existe. Sim. Aí, última semana de Vale Tudo, a Marina ela tá assim, ó. Monotemática. Nossa, sim. Mas total, eu até me lembrei que eu tava no Twitter outro dia e aí eu vi uma pessoa... sempre tem alguma discussão sobre saúde mental, né? E aí alguém tava falando sobre isso. E aí uma pessoa repostou, assim, falando, eu vou deixar aqui as minhas dicas de como eu faço pra não precisar tomar remédios em 2025. Né? Era tipo assim, acordar cedo e fazer academia, comer verduras e não sei o quê, ter refeições que ter tempo de descanso. E as pessoas, tipo, tá bom, gata, eu já entendi por que você consegue não tomar remédios em 2025, porque assim, olha a sua vida. Herdeiro, assim, daí... Gostoso, né? Dá pra se sentir bem, acho. E às vezes dá pra se sentir bem, aquela você muito agora, né, a pessoa. Que, assim, se sentir bem em 2025, às vezes é escolher a sua droga, sabe?
Também. Às vezes é escolher Concordo. o que vai ser a tua válvula de escape, assim. Eu acho que a gente não pode entrar nessa ideia tilelê gratiluz de que, se eu comer salada, se eu tomar sol, que lindo. Às vezes é abraçar a loucurinha também, sabe? Pra se sentir bem. Às vezes é necessário tomar um vinhozinho, às vezes é necessário buscar uma ajuda na indústria farmacêutica para se sentir bem. Eu acho que tá mais do que permitido, assim. Eu acho que falar que qualidade, que se sentir bem em 2025 não passa por isso também seria um pouco hipócrita, sabe? Não, com certeza. Total, e acho que é não só hipócrita quanto excludente, assim, né? Porque é isso. Parabéns que você consegue fazer todas essas coisas. Provavelmente tem alguém limpando a sua casa, você não tá lá muito preocupado com outras questões financeiras que vêm por aí, né? Assim, vamos também entender que aqui quando a gente tá falando de se sentir bem, eu acho que tem uma coisa que é tirar um pouco do pedestal, e a gente tem falado muito sobre isso há muito tempo aqui no Donas, né? De encontrar poesia na rotina, que não é o romantizar tudo e postar foto do café às 6 da manhã dizendo que a fumacinha é linda, mas em algum lugar, dar uma romantizada na nossa vida, porque a gente passou por um momento, e não sei se é uma questão de idade, de geração, de acesso à informação, de pandemia, não sei. Mas, assim, a gente passou por um momento muito desesperançado, assim, de tudo, assim. Um momento em que a gente achava tudo... e é muito louco, assim, né? Porque é como se a gente visse que a gente não conseguiria resolver as grandes questões do mundo. A gente percebeu que a gente não ia ter golfinhos em todos os canais de Veneza depois que a pandemia terminasse, porque o ser humano não é isso. E aí a gente entrou num bode, assim, numa desesperança coletiva, num ranço, somado a uma questão financeira complexa para todo mundo. Então a gente entrou numa onda de infelicidade bizarra, assim, uma coisa que tava difícil tirar a gente do buraco, assim. Então acho que a gente dar uma olhada, flanar, né? Ter um olhar um pouco mais poético para as coisas, conseguir ter momentos de contemplação, conseguir ter assim, cara, hoje, respirar fundo e pensar hoje, aqui das pessoas mais próximas a mim, tá todo mundo bem, todo mundo conseguiu, sabe, comer, todo mundo conseguiu dormir, tá todo mundo minimamente saudável, olha, ai, que delícia, assim. Então acho que tem um pouco disso também, da gente tá nesse movimento muito ativo de busca por uma contemplação, assim. Vivian, e quando a gente fala em relação a comportamentos de consumo, assim, o que vocês têm observado que tem apontado para essa busca por qualidade de vida, por essa sensação de que, nossa, eu quero me sentir bem, assim? Eu acho que tem algumas coisas, assim. Acho que logo de cara me vem uma coisa, salvo engano, estava sendo chamada de Social Wellness Clubs. Basicamente, né, os clubes de bem-estar sociais. Não sei se vocês já viram algo nesse sentido, assim, né? Mas, tipo, a Soho House, por exemplo, é um belo exemplo nesse lugar, né? Aqui de São Paulo, pelo que eu entendi, ainda não tá completa do jeito que eles idealizam, né? De ter lá a academia, a piscina, não sei o quê, e esse espaço social onde você vai e também tem festa, e também tem uma palestra, e aí tem uma meditação, e aí tem uma yoga. Então, são esses espaços, assim, que buscam essa integração, e aí eu acho que é interessante também essa lógica, né, desse lugar que está bem mesclado, assim, também, né, não é só a saúde, é também a socialização dentro desse espaço, é também o alimento que se come ali. Então eu acho que tem um pouco disso, assim, que foi uma coisa que me chamou a atenção recentemente num projeto que a gente estava fazendo, e tem espalhado pelo mundo inteiro, assim, né, de vários jeitos diferentes, quando você vai procurar. Cada um tem a sua cara, a sua estética, enfim, mas tá muito, acho que calcado nesse lugar, assim. A Lari falou dessa coisa de escolher as drogas, né, e aí eu também fiquei lembrando disso, que eu acho que também tem esse lugar até de crescimento de psicodélicos, né, então, seja essa questão de você, sei lá, desde o mais, não necessariamente psicodélico nesse sentido, né, mas desde você conseguir lá a sua receita, para você comprar a sua cannabis medicinal, até você de fato ir procurar um tratamento de microdose com alguma coisa,
Ou mesmo esses... Tem um monte de marca aí também vendendo cogumelo em gotinha, né? Uhum. Então, e aí é o cogumelo pra você ficar mais animado, o cogumelo pra você ficar mais relaxado, o cogumelo pra você ficar produtivo, o cogumelo pra, enfim, encontre aqui o seu cogumelo. Então, eu sinto isso, assim, também. Acho que essa abertura maior também, eu acho, a esses tratamentos mais alternativos, digamos assim, né? Essas novas lógicas. Teve uma outra coisa que eu achei muito boa também recentemente, que eu tava pesquisando, e eu não tinha me dado conta, assim, sobre como parece que a gente viveu um momento que a gente comprava, quando a gente pensava em, sei lá, saúde e bem-estar, acho que a gente pensava numa coisa meio de tirar coisas dos alimentos, né? Então, tipo, eu vou comprar uma coisa sem açúcar, sem gordura, sem sódio, sem... Tanto que, né, colocaram aquelas etiquetinhas lá, enfim, virou uma zoeira e tal. E aí, recentemente, estava lendo sobre isso, assim, sobre como parece que a gente está mudando para uma outra era, que é, tipo, não é os produtos sem coisas, é o produto com coisas. E aí, agora, se você reparar, tipo assim, eu fui no Osho, na esquina da minha casa, e aí eu fui pegar um chocolate. E se você for reparar, até os chocolates mais, tipo, nada a ver, assim, normalmente eles já estão colocando, tipo, 3% de proteína, 15 gramas, tipo assim, sei lá, você vai comprar um Prestígio daqui a pouco e vai ter lá, tipo, dois sei lá o Prestígio quê de proteína. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu achei muito interessante essa lógica, né, que tem esse lugar, mas acho que também pode ir para outros campos, assim, né, tipo, bebida alcoólica que não tem, que na verdade não é alcoólica, né, então, tipo, tequila zero, ou então refrigerantes que tem coisas interessantes dentro dele. Então, acho que indo para essa era de colocar coisas, né, que façam bem, ao invés de tirar as coisas que a princípio façam mal. E aí, assim, acho que a gente poderia ficar aqui listando, né, comportamento, traqueamento de hábito de saúde, a pulseira, o anel, os aplicativos, assim, acho que tem um monte de coisa, desde o que a gente coloca no corpo, né, o que a gente come, até o que a gente consome, os aplicativos, beber água. Então, assim, parece que, ao mesmo tempo, também é esse lugar, né, muita coisa, né, se a gente ficar falando, a gente também encontra um monte de comportamento de consumo que você tem que fazer e tem que incorporar, e a partir de agora também parece que tem essa produtividade, né, que se você também não estiver correndo atrás do se sentir bem, você tá para trás, assim. Então, acho um cenário delicado. Eu lembrei do nosso papo com a Bia Fiorotto sobre a fragmentação da vida, assim, né? Sobre como a gente anda fragmentando a nossa vida para a gente poder querer se comparar e buscar a maldita da melhor versão em cada coisa da nossa vida, assim. E aí fiquei pensando nisso, né, Vivian? Tipo, até bem pouco tempo atrás, comer orgânico era a melhor coisa que você podia fazer por você. Agora é comer orgânico, mas de novo tem uma indústria de alimentos, de química, de coisas, de inserção de coisas nos alimentos. Daqui a pouco vão descobrir que não é mais isso, sabe? Eu acho a indústria alimentícia a coisa mais bizarra que existe, assim, no que diz respeito a ondas, né, modas das coisas, assim. Agora já não tem mais problema ter glúten, desde que tenha proteína, sabe? Agora já não tem mais tanto problema ter açúcar, porque tem proteína. Tipo, gente, sabe? É uma coisa muito, assim, muito doida. E aí eu acho que volta muito pro que a gente falou, assim, do qual é o nosso conceito de qualidade de vida, qual é o nosso conceito de saúde, e como tá cada vez mais difícil a gente ficar seguro e apegado ao que a gente decide pra gente. Porque o tempo inteiro é o vento do consumo, o vento da internet, o vento das redes sociais, o vento dos influenciadores, querendo levar a gente para um outro lugar, que não é o lugar que a gente entende que é o melhor pra gente. E assim, não existe ninguém alheio a esse movimento, não existe como estar alheio a esse movimento, sabe? Então assim, eu me sinto absolutamente calma, segura, enfim, acho que minha saúde mental, sendo uma mulher de 30 e poucos anos em 2025, tá ok, mas eu não faço yoga, então talvez eu não esteja
sabe? Eu acho que eu tenho excelentes amigos e que a minha rede próxima a mim é muito sólida. Mas eu não tenho um terceiro lugar e não tô fazendo um curso de 1 milhão de coisas e não tô indo pra hot yoga com as minhas amigas. Então, talvez eu não tenha, sabe? O quanto é difícil a gente, no mundo capitalista que a gente vive, entender, assegurar, bancar, ressignificar, reafirmar o que é importante pra gente e não por esses ventos que andam soprando, assim. Porque eu não sei, assim, né? Me parece que é isso, acho que a gente vive um momento que tudo vira produto, né? Tudo vira consumo. E aí, se vira produto e vira consumo, já era, assim, porque daí vai virar conteúdo, daí vai virar competição, que é essa coisa, assim, tá muito legal fazer exercício físico, porque isso vai te ajudar a te fazer se sentir bem, você vai liberar, sei lá, serotonina, seu cérebro vai funcionar melhor, etc, etc. Mas não vai fazer tão bem e ser tão legal se você não tiver no Gym Rats. Se você estiver só fazendo a sua academia, não vai ser tão legal. Então, realmente, assim, né? E aí a gente fica vendo os outros, né? Vivendo vidas, a princípio, mais legais, ou mais saudáveis, ou pessoas melhores, né? Se sentindo melhor que a gente. Acho que é muito natural. Se a gente não tomar cuidado, a gente isso questionando, assim, mas será que eu não deveria estar fazendo outras coisas, né? Será que o que eu estou fazendo é suficiente? E é um incentivo à infelicidade, né? É muito maluco. Tipo, você tem que estar infeliz, você tem que estar buscando alguma coisa que você não tem. E aí, eu acho que junto com isso, o que eu acho mais maluco é como a nostalgia ocupou, de fato, esse lugar de ser um lugar de muito conforto para as pessoas, assim, né? A gente usou, assim, com gosto na pandemia e não largou mais, e a gente parece que tá cada vez mais, assim, olhando para coisas e às vezes até retomando coisas que a gente achava que, tipo assim, que nem foi tão legal assim na época e agora as pessoas estão, nossa, que coisa incrível, sabe? Eu juro que eu tô esperando a volta do batom snob, tá? Todo mundo zoa e tal, mas ele vai voltar uma hora, eu tenho certeza disso. Queria que tu falasse sobre essa relação com a nostalgia, acho que nem tanto desse aspecto de consumo, mas como esse lugar de conforto e de sensação de bem-estar, assim, que eu acho que influencia muito na nossa saúde mental também, né? Uhum. Eu acho que tem uma lógica de quando a gente tá vivendo um momento difícil, ou quando a gente tá em crise, né, quando acho que tem coisas que nos tiram do eixo, assim, de alguma forma, eu acho que a gente sempre tenta voltar para algum lugar que de algum jeito, pelo menos o nosso imaginário, né, pelo menos a lembrança que a gente tem, ou que foi construída, né, de um outro tempo, a gente tenta voltar para esse lugar, porque aí eu acho que é isso, né, dá uma sensação de conforto e de segurança, assim, maior, né, eu acho que é por isso que essa relação, assim, da nostalgia também acho que está muito presente nesse momento, né? Claro que dá para falar também de ondas, de tendências e tudo mais, mas eu acho que tem muito a ver com essa lógica, assim, de contexto de policrise mesmo, e sobre como esse parece um recurso interessante, porque dá uma sensação de que tá tudo bem, mesmo que não esteja, porque você tá ali de alguma forma vivendo ou consumindo ou se conectando com algo que você talvez tenha se conectado num momento da sua vida onde era mais fácil, né? Era mais tranquilo, assim. Então, sei lá, né? A gente pode falar de um monte de coisa aqui, né? De conteúdo, de filme, de série, de remake, de um monte de coisa, assim, também que é isso, né? Desse lugar ali dos anos 90, anos 2000, né? Que tá super voltando, assim, né? E aí, sei lá, até outro dia eu tava conversando com o Fran, que trabalha comigo, e aí ele me falou isso, e eu não tinha me dado conta, assim, sobre como, tipo, parece que tudo que viralizou recentemente tem muito a ver com nostalgia, assim, se a gente for perceber, tipo, nesse lugar. Então, tipo, sei lá, tem, né, Bob Goods. Mas daí, na verdade, eu fiquei relembrando, assim, quando eu era criança, eu pintava Turma da Mônica. Livro de colorir. Normal, gente. Era 99 na banca. Exatamente, tipo, eram os livrinhos de colorir da Turma da Mônica. Daí, tipo, sei lá, agora a gente coleciona Labubu. Só que quando a gente era criança, a gente colecionava bichinho Parmalat. Fofolete. Então,
Chocolate, sim! Nossa, eu amava, eu tinha várias. Cada vez que eu ia no shopping com os meus pais, eu queria voltar com uma pra casa. Total, assim. E aí, se a gente for extrapolando, né, a gente consegue ver várias dessas associações, assim, né, de coisas que a gente fazia quando era criança, adolescente, nos anos 90 e tal. E sei lá, assim, acho que, não sei, eu acho que os millennials, né, a gente, no caso, acho que a gente tá meio frustrado, assim, também, de alguma forma, né, acho que é isso, assim, nos prometeram mundos e fundos, e aí a gente foi percebendo que a gente não ia conseguir as coisas que a gente queria, e não ia dar para ter equilíbrio no trabalho, que a gente não ia poder fazer o que a gente ama o tempo todo, e que, enfim. E aí eu acho que também se conecta muito com essa frustração dessa geração, assim, também, sabe? Esse lugar de... Ai, deixa eu voltar pra quando era legal e quentinho e gostosinho, e lá tava tudo bem, quando eu tava assistindo Meninas Malvadas, assim, então... Me pega muito os filmes sem celular. Pra mim é o lugar mais gostoso pra onde eu volto, assim. Filmes, séries e acho que é assim, né? A psicologia, assim, muito tranquilamente esfregada na nossa cara, assim. Porque eu lembro do Mensagem Pra Você, lembra do filme? Que eles trocaram e-mails e aí era uma coisa... Sabe, assim, era uma coisa completamente desconectada. Você marcava um lugar pra ir, e aí você ia até o lugar, sabe? Ou aquele filme que eu não lembro o nome, que eles trocam, que duas mulheres trocam de casa. Que uma vai de férias, assim, uma é o da Cameron Diaz, não é? É, esse aí. Tô ligada. Enfim, vocês vão lembrar. Mas sabe, tipo assim, cara, você ia pra casa de alguém e não tinha como fazer foto. Pra contar, e não tinha, sabe? E aí você falou das coisas que estão voltando, a Cybershot, gente. Super. Minha filhada anda com uma Cybershot pra cima e pra baixo. Não, e assim, já tem festa que não pode entrar com celular, né? Tipo, eu acho ótimo! Acho incrível! Eu tinha comentado uma vez com o Bruno que se um dia a gente fosse fazer uma festa de casamento, o meu primeiro pedido seria: deixe o seu celular na porta e em cima das mesas teria câmeras para as pessoas registrarem a festa de acordo com o olhar delas, mas sem essa loucura de querer postar, assim, sabe, o tempo inteiro. Então, acho que isso faz super sentido, assim, essa volta a esses lugares. E, de certa forma, né, se a gente for parar para pensar com um olhar mais macro, essas tendências de terceiro lugar, de espaços compartilhados de saúde social, também nada mais são do que uma volta ao passado. É a gente querendo voltar pro recreio. Né? É a gente querendo voltar para um lugar em que a gente se junta para conversar, porque a gente não tem mais esse lugar. Então a gente está querendo voltar pro reforço de matemática às 14h, que ficava todo mundo conversando e depois a gente ia tomar um sorvete, depois a gente ia andando para casa juntos conversando, né? Os grupos de corrida. É a gente andando e conversando, gente. É a mesma coisa que a gente fazia na nossa infância, sabe? Então, acho que tem todas as questões de saúde mental e de busca por qualidade de vida, de busca por conforto, tem um pezinho na nostalgia, assim. Umas um pouquinho mais que as outras, mas no fim das contas, acho que tem um pezinho lá. Mas também tem o pezinho de quem tá fazendo terapia com o ChatGPT. Opa! Será que as pessoas estão refletindo direito sobre isso, assim? Tipo, ontem teve um momento no meu trabalho que os jovens que trabalham comigo ficaram assim, uns 15 minutos lendo as coisas que eles perguntam pro ChatGPT e eu fiquei assim, tipo... Sabe quando você fica embasbacada, assim, com tipo, sério que vocês estão perguntando esse tipo de coisa? Me dá um assim? exemplinho pra eu entender. Esses dias eu tirei uma foto do pão e perguntei pro ChatGPT se estava mofado. Esses dias eu perguntei se eu estava me iludindo em relação a tal pessoa, sabe? Gente! Eram perguntas das mais diversas possíveis, e eu acho que o que me preocupou não é nem tanto o aspecto do fazer a terapia pelo ChatGPT, que sim, eu acho extremamente preocupante, mas o quanto as pessoas estão com preguiça de pensar, assim, sabe? Tipo, ela tá esperando que o chat vai te dar a resposta o tempo inteiro, que você não tem mais que fazer um esforço de raciocínio
pra ficar pensando, mas aí eu já acho que até é um outro episódio, assim, a respeito, mas enfim. Sim, eu confesso que eu até, assim... lembrei. Pezinho do se sentir bem com o ChatGPT. Cara, pois é, né? É muito doido isso, porque eu não sei, eu acho que parece que tem uma coisa, sei lá, nossa, não sei, acho que dá pra gente ir por tantos caminhos, assim, acho que tem um lugar de... Primeiro que não é um ser humano, né? Então você consegue falar qualquer coisa pra aquele indivíduo, aquela máquina, e vai ficar tudo bem, aí vai te responder, não vai te julgar, vai entrar na sua onda, na sua brisa ali, e você consegue, né, ter essa conexão, assim, de alguma forma, com essa inteligência, assim. Mas eu não sei, sabe? Eu sinto que a gente ainda vai ver, talvez, lugares e caminhos mais interessantes do que a galera fazendo terapia com o ChatGPT, assim. Pelo menos eu espero que a gente... Ai, tomara, né? Acho que se for para desenvolver coisas com IA nesse lugar, de ajudar a gente a se sentir bem, sei lá, de evitar a solidão, enfim, o que quer que seja, eu espero que seja mais, sei lá, embasado, que realmente faça sentido, assim, que não seja, né, que a gente esteja refletindo de fato sobre o que a gente está fazendo, assim. Eu tenho a sensação de que talvez a geração mais jovem venha com um olhar um pouco mais atento para isso, assim, porque eu acho que eles já estão um pouco mais atentos com o uso de internet, já ficam um pouco mais preocupados. Tem uma questão ali de descrença, de falta de confiança nessa galera que eu acho que talvez faça com que o uso seja diferente, assim. Mas eu confesso que eu também não sei o que é que vem pela frente, assim. Acho que dá tanto para ir por um caminho de ter essas ferramentas como companhias e suporte emocional de uma maneira mais estruturada, até talvez a galera se perdendo mesmo e perdendo um pouco desse senso, assim, né, de o que é realidade, o que não é, e o quanto você divide a sua vida ou não com essas máquinas, assim, sei lá, né. Eu acho que, de novo, tem um contramovimento aí, embora usando a tecnologia e uma coisa super nova e tal, eu acho que, de novo, tem um contramovimento no sentido de que, pra mim, a Vivian falou a palavra mais importante de todas, que é julgamento. Acho que a gente entrou numas de julgar tanto uns aos outros e as pessoas se sentirem tão julgadas, às vezes nem assim, não se dando a devida desimportância, assim, né? Tipo, eu vejo um influenciador vivendo uma vida X e a minha vida é muito diferente disso. Então eu me comparo com aquela pessoa e eu me julgo e eu acho que os meus estão me julgando de acordo com esses parâmetros, que a tecnologia vem sem essa carga, né? Sem essa carga de julgamento, assim. Eu lembro que muito tempo atrás, talvez uns 6 ou 7 anos atrás, eu ouvi a Tati Sukamoto, que é uma especialista do Google maravilhosa, falando que o Google era o repositório das nossas maiores questões e angústias, porque ele não nos julgava. Então, ela entendia que lá os relatórios de busca do Google, eles têm algo de mais verdadeiro do que pesquisas feitas por outro ser humano que vai ouvir a tua resposta e vai julgá-la. Ou vai ler a tua resposta e vai julgá-la. Então, eu fico pensando que o ChatGPT talvez seja esse novo lugar em que, mais ainda, as pessoas têm a sensação de poderem falar o que elas querem falar e não ser julgadas. Se a pessoa do pão fosse mandar uma foto pros amigos e perguntar, gente, vocês acham que esse pão tá mofado? Ela ia ser julgada. Se ela colocar no ChatGPT, não. Sabe? Você acha que eu tô me iludindo aqui nesse relacionamento com essa pessoa? Provavelmente a pessoa te diria que sim, e você ia se sentir julgada se você quisesse continuar naquele lugar. Então, de novo, eu acho que tem não é necessariamente uma busca ao passado, mas num lugar em que a gente se julgava menos, gente. A gente se julgava menos antes da gente ter rede social. Eu não sei se menos no sentido de... pelo menos com menos pessoas, a gente julgava menos pessoas, a gente não tinha acesso a tanta gente para julgar. Você julgava a pessoa que estava no castelo de caras, você julgava meia dúzia de pessoas da sua família,
o seu entorninho ali dos seus amigos, mas você não tinha tanta gente pra julgar, então eu acho que o nosso dedo tá mais apontado, tá mais em riste pras outras pessoas, assim. E talvez essa coisa das pessoas buscarem ajuda na tecnologia, entendendo que talvez, muito embora isso seja questionável, ela é livre de julgamentos ou ela não tem essa percepção, talvez também seja um contramovimento, assim. Ai, não sei, eu tenho um pouco de medo que isso acabe, porque ao mesmo tempo sim, é para você não ser julgado e tal, mas é uma busca por um acolhimento que talvez se eu chegasse pra ti e falasse, Marina, isso, você sendo minha amiga, você ia talvez expor um ponto de vista que é diferente do meu, e que talvez eu não fosse concordar exatamente, ouvir uma verdade desagradável, alguma coisa que te fizesse ficar ali pensando, né? Mas, eu acho que tem muitas nuances nisso, assim, muita coisa pra gente pensar a respeito. Em que fique claro, amiga, eu não acho que está certo ou que seja um caminho positivo. Eu só acho que é o que tá acontecendo. Sim. Sem não, análise de valor, assim, sabe? Tipo, não acho que seja melhor do que conversar com uma pessoa. Eu mandaria a foto do pão pra você, tá? Pra perguntar se tá estragado. Se é isso que você quer saber. Não, mas eu sei lá, eu me preocupo com a preguiça de pensar, assim. Mas assim, pra gente encaminhar pro final desse episódio, e eu acho que pensar é uma coisa, inclusive li uma newsletter esses dias que eu vou resgatar, que fala justamente sobre isso, que ela diz, olha, eu tenho 2 filhas pequenas, eu tô aqui atolada de coisas pra fazer, e o momento que me deixa muito feliz é quando eu tô lavando a louça em silêncio, que eu posso ficar com os meus pensamentos, e isso pra mim me faz me sentir muito bem, às vezes pensar também é se sentir bem, assim, né? Tá. Agora, falando sobre pensar para se sentir bem, eu quero saber de coisas que cada uma de nós faz, então, para se sentir bem sem estar consumindo algo, sem estar comprando algo, servindo ao capitalismo. Olha, acho que pra mim tem sido fazer carinho no meu cachorro, assim. Oh. Mesmo com algumas questões aí que o teu cachorro tem te apresentado. Exato. Mesmo ele tendo quebrado meu dedinho, mas assim... mas eu acho muito gostoso. Eu nunca tinha tido cachorro até então, e aí acho que eu sempre tive gato, né? Eu tenho gato só, sei lá, 6, 7 anos, e aí é a primeira vez que eu tô tendo cachorro. E aí é muito diferente, né? Um carinho, um amor, uma alegria que eu ainda fico tentando lidar, assim. Então eu fico, tipo, lá, no meio da tarde, às vezes eu tô num momento meio, no meio de um monte de reunião, ou em algum momento confuso da minha vida, do trabalho, eu vou lá e, tipo, cato ele, tipo, carinho, assim, acho muito gostoso. Claramente você vê quem é a pessoa que gosta de cachorro e quem é a pessoa que não tem intimidade com cachorros nesse podcast, assim. A Larissa tá quase chorando e eu tô, nossa, que bacana. Mas eu não sei, assim, eu gosto também da lógica desse caminho da arte, assim, apesar de saber que muitas vezes, pelo menos pra mim, ele também às vezes é frustrante. Porque eu escolhi de arte fazer cerâmica e colagem, coisas que, assim, todas as oportunidades possíveis de dar errado, acontece. Você tá lá subindo um negócio do torno, você mexeu sua mão errado, você destruiu aquele belíssimo vaso que estava acontecendo na sua frente. Você tá cortando uma folhinha ali para fazer uma colagem, de repente você corta errado, acabou, não tem mais aquilo. Mas ao mesmo tempo eu acho super gostoso, assim, que é um momento que eu tenho pra mim, pra escutar uma música gostosa, ouvir alguma coisa que eu tava a fim de escutar. Tem um tempinho, assim, pra esquecer também um pouco das outras coisas, né? Acho que esse momento mais de centrar, acho que me faz bem, assim, também. Eu fico com caminhar. Eu acho que caminhar sempre ajuda nesses casos. Acho que dormir também. Eu sou muito adepta do soninho, tipo, assim, às vezes não tô muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou dormir, gente. Assim, vou ficar aqui fritando meu cérebro? Eu não, eu vou pra cama, sabe? Mais gostosinho. Acho que dar risada. Eu ia citar o cachorrinho também, só que eu não tenho mais cachorro, né? Então, mas esses dias eu até falei pra uma pessoa assim, nossa, eu tenho certeza que eu seria uma pessoa muito feliz se eu tivesse um cachorrinho, sabe? Tipo, nessa linha. Mas acho que é isso, eu acho que conversar, fofocar, fazer fofoca é muito bom. Dá uma regozijada, assim, um bem-estar automático.
Boa. Eu tô numa fase completamente apaixonada pela horta do escritório. As nossas ouvintes que vieram no nosso encontro presencial aqui em Blumenau umas semanas atrás ficaram rindo da minha cara, que eu levei todo mundo pra ver o brocolinho que estava nascendo. Porque eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu vou todo dia, conto os botõezinhos de girassol que estão nascendo. Aí, assim, tenho tirado tempo, que é uma coisa que, assim, os meus avós tinham uma horta belíssima, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E era uma coisa que eu não dava a mínima até que ela viesse para muito perto de mim e eu conseguisse enxergar de uma outra maneira, assim. Então, tenho ido mais cedo pro trabalho para ficar lá 10 minutos sentada sozinha, tomando meu café e olhando. Descobri que flor de brócolis é linda. Olha que coisa doida. Tem uma flor maravilhosa, brócolis, gente. Uma coisa muito perfeita. Então, esse observar de coisas nascendo, assim, em relação à natureza, acho que tem sido a coisa que eu mais tenho prestado atenção. Vou levar vocês pra ver meu brócolinho, tá? Ele é bem lindo. Amei. Tá quase na hora de cortar. Eu tô apegada, eu não quero cortar. E aí, outro dia, a Camila, nossa querida ouvinte e amiga que cuida lá da horta, falou pra mim, Marina, mas se não tirar, vai estragar. Eu falei, não quero tirar. Deixa ele aí, meu brócolinho. Eu vou ficar muito triste quando eu não puder mais olhar pra ele. Muito bom. Ai, a nossa mesa de bar super gostosinha. Estamos gravando numa sexta-feira, gente. Sextou com mesa de bar por aqui. E eu quero te lembrar que temos a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você já contribui com a gente, tem acesso ao nosso grupão de fofocas, newsletter do Donas, com todas as dicas da mesa de bar, tem o Clube do Livro com o Pós-Fácil, inclusive próximo encontro dia 21 de outubro, tá? Vamos falar sobre o livro Água Fresca para as Flores da Valérie Perrin. Acho que é isso. E temos a nossa lojinha. Nosso francês aqui, ó. Habla mucho, né? Assim, eu já indo pro espanhol. Mas temos também a nossa lojinha que segue a mil, com bonés, com pochete, com vela de bunda do fogo no rabo, com muitas coisas. Tá lindo. Vai lá e confere. Tá tudo lá no nosso link na bio no Instagram, @Donas da Petoda. É isso. E nós também estamos concorrendo ao Prêmio MPB de 2025. E premia os melhores podcasts do Brasil. Você pode votar lá em premiompb.com.br. Lembrando que só pode votar um e-mail, um CPF por pessoa. Então, se você não votou ainda, vote, porque é sempre muito gostoso e importante quando a gente tem vocês com a gente por lá. E só falando na lojinha, quero reforçar que esta semana que você está ouvindo esse episódio, chegou a reposição do boné do Boca de Sacola e do Calada Vence. Então, vocês que estavam perguntando sobre os bonés, chegaram. Vão lá. Não deixem esse estoque de boné que eu vou ficar muito braba com vocês, tá? Só quero deixar esse registro. Vamos lá. Vivian, como é que as pessoas te acham pra conversar contigo? E a gente quer 2 dicas de alguma coisa que você tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo, qualquer coisa. Meu @ pessoal é vivian.vives, VIPIS. E no LinkedIn eu acredito que eu estou como Vivian Maciel. Vou até checar se eu estou como Vivian Maciel ou como Vivian Maria, mas eu acho que Vivian Maciel. Mas um dos dois vocês me acham lá, com certeza. E dicas podem ser de qualquer coisa, precisa ser do tema? Qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Cara, tem um livro que eu li recentemente que uma amiga me deu, que eu achei a coisa mais fofa e que se conecta muito com um tema que eu particularmente me interesso muito, que é a morte. O livro se chama O Pato, a Morte e a Tulipa. É um livro infantil, mas que eu achei uma graça. Acho que vale a leitura para aquelas pessoas que, assim como eu, têm medo de morrer. A gente falou desse negócio de cerâmica, coisa pra fazer a gente se sentir bem. Eu sei que tem algumas cidades que tem, eu sei que São Paulo tem, eu não vou saber o lugar exatamente. Mas eu sei que tem várias escolas de cerâmica que você pode ir lá pra só pintar. Um prato que já tá ali feito, prontinho, você só vai, chega, pinta, eles queimam pra você e te devolvem depois. E aí você pode ir com as amigas, enfim, ter date, ter o seu momento, date consigo mesma. Mas que eu acho super legal, acho gostosinho. Eu iria. Tu falou sobre medo da morte, e aí eu lembrei que perdemos Luiz Fernando Veríssimo, né, semana passada.
E uma morte que foi muito sentida, né? Especialmente aqui em Porto Alegre. Um dia eu até olhei no Google Maps, assim, a casa dele fica, tipo, 1 quilômetro da minha casa. E isso me deixou muito maluca, assim. Mas eu queria indicar que as pessoas lessem Luiz Fernando Veríssimo. Eu acho que ele foi um autor, assim, para nossa geração e para as gerações passadas, um autor que foi muito importante nesse aspecto de nos apresentar a leitura, a literatura, e era um cara que escrevia sobre coisas infinitas, né? Era um cara que tinha assunto para tudo, inteligentíssimo, assim, realmente é uma perda inestimável, e ele diz que ele morreu sem realizar o sonho dele, né, que era não morrer, assim, então foi isso que eu me lembrei. E aí a gente brincou, falou de Bobbie Goods, e eu juro que eu tinha colocado essa dica antes de a gente falar sobre Bobbie Goods, tá? Que eu vou indicar o meu tipo de Bobbie Goods, que é um livro para colorir para adultos, que se chama Suruba para Colorir, tá? É muito legal porque é feito por vários artistas e cartunistas e é divertido. De vez em quando eu pego ali meus lápis de cor e fico ali pintando pepecas. Assim. Pintar pepecas, excelente, amei. Nada 10. Eu quero indicar, tô monotemática de Vale Tudo, vocês sabem. E minha grande amiga Maria Eduarda Boaventura, Duda Boaventura, que é citada aqui episódio sim, episódio não, me sugeriu ouvir o episódio Duas Novelas, da Rádio Novelo, que é um episódio que conta sobre a história que inspirou duas personagens de Vale Tudo, já lá na década de 80, que terão um fim muito diferente nessa, né? Que foi, no meu entendimento, um dos acertos da Manuela Dias ter mantido essas duas personagens até o fim. E ela conta a versão original da história, mesclando com a Vale Tudo de 88 e a Vale Tudo de agora. Então é um episódio belíssimo, que poderia se chamar Os Ricos Também Amam, mas se chama Duas Novelas. Eu gostei muito, achei curioso e divertido. Eu acho a vida dos ricos fascinante, talvez porque eu esteja um pouco viciada no Michel Alcoforado, mas enfim, tenho achado a vida dos ricos bastante curiosa. E o outro é o vídeo de um canal no YouTube que eu gosto muito, sempre gostei, já indiquei 58 vídeos aqui, que é o Life by Luffy, que é um canal de decoração e que visita apartamentos e tal, que tem um formato muito dele, assim, eu acho muito massa o fato dele ter desenvolvido um formato de conteúdo de decoração antes dos grandes portais, das grandes revistas de decoração irem pro YouTube. E ele fez recentemente um episódio na casa da Irina, chefe de cozinha do Cuscuz da Irina, participante do MasterChef. E a casa dela é uma delícia, assim. Eu queria morar na casa dela. Me deu 800 gatilhos de comparação? Sim, mas eu gostei. Eu me diverti, foi bom pra mim. E talvez seja bom pra vocês também, porque é uma casa de gente normal. Então, ela mostra onde está o lixo da cozinha, sabe? Tipo, casa de gente que tem uma pessoa morando, assim, não é só aquela coisa. E a casa é belíssima, e ela fala de história, ela fala muito dessa coisa da memorabilia, assim, da casa ter história pra contar, dos objetos que ela vai colhendo, de como pra ela aquilo faz sentido. Então, se você tá aí numa vibes de decoração de casa, o vídeo sobre a Irina no Life by Luffy é uma delícia. Ai, Vivian, muito obrigada por essa conversa. Realmente, a gente espera que tenha sido só a primeira de muitas aqui no Donas. Gente, eu amei. Me convidem sempre. Estaremos aqui. Perfeita. Até semana que vem, gente. Beijo. Tchau. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.